Bom dia, bom dia. Bom, hoje eu quero dar um recado, né, bem feriadão mais ou menos, né? Para muitas pessoas não é nem feriado, meio carnaval, meio esquisito, um carnaval. A gente gosta de brincar, aqui eu sou de Curitiba, então a gente faz uma piada assim dizendo que agora o Brasil vai ver o que é o carnaval curitibano, porque vai todo mundo ficar em casa no carnaval. Mas vai ser uma época diferente. Pessoal, é o seguinte, olha, eu quero comentar. Quem conhece aí o Clubhouse? Quem já ouviu falar do Clubhouse? Ouviu falar, não sabe o que é, gostaria de conhecer? Coloca aí no chat. Estou vendo que o pessoal tá chegando, ó. João Brás chegou, Volney também chegou, ó. Cusquices da Malta, ó, que legal. Ó, é um podcast, ó. Cusquices da Malta, ó, tem um podcast aí que entrou, hein? Então, eu queria comentar que hoje é 1 da tarde, eu vou estar lá no Clubhouse, beleza? E aí eu queria combinar com vocês aí de quem quiser chegar lá no Clubhouse e participar, vai ser 1 da tarde. Eu vou abrir uma sala onde a gente vai falar sobre. E a gente vai chamar pessoas para falar como foi começar um podcast para cada um que estiver lá, seja podcaster, seja iniciante. Então a gente vai abrir o microfone para várias pessoas lá no Clubhouse. E para quem não sabe o que é Clubhouse, eu conheci o Clubhouse semana passada, para ser verdade, para dizer a verdade. Eu não conhecia o Clubhouse. E é uma nova mídia social. Então a gente não sabe se veio para ficar ou se vai ser uma moda. Mas eu tô desconfiado que veio para ficar o Clubhouse. Eu tô vendo, tem pessoas assim que estão fazendo um engajamento incrível. E as salas podem chegar até 5.000 pessoas. Então como é que funciona? É um aplicativo que está no seu celular, por enquanto só tem para iPhone. E aí o que acontece com esse aplicativo? Você cria uma sala e só conversa dentro dessa sala com as pessoas que entrarem dentro dessa sala com áudio, só via áudio. Então você vai ter uma fotinho sua pequenininha lá, que é a sua carinha lá, e vai ter uma descrição do seu perfil com um link para o Instagram e para o Twitter. São esses dois links que tem lá dentro, né, de mídia social. E você começa a seguir pessoas e você pode criar uma sala e uma transmissão a qualquer hora. E nessa transmissão, quando você cria uma sala, pode entrar até 5.000 pessoas numa sala, até 5.000. E aí o que acontece? Essa sala fica com quem são as pessoas que estão moderando a sala. Então você que criou a sala já é um moderador. Mas você pode chamar outras pessoas para subirem como moderador também. Ou seja, quem é moderador tem acesso ao microfone e tem acesso a tirar e colocar pessoas dentro da sala. E o resto das pessoas são ouvintes, são todos ouvintes. Claro, você pode chamar de repente um ouvinte para subir na sala e vice-versa. E é bem interessante o aplicativo. Eu estava vendo ontem algumas conversas, teve uma sala ali que entrou o Danilo Gentili. Nossa, a sala bombou ali. Então, é um aplicativo bem interessante, tá? É muito, assim, eu percebo que os conteúdos que tem lá são longos, porque aí começa aquele bate-papo e um bate-papo não leva menos que 1 hora. O pessoal começa, tem salas que eu já ouvi dizer que o pessoal tá virando à noite, assim, fica por horas ali conversando, né? Então, é um aplicativo interessante para conteúdo longo. As pessoas estão participando muito porque é novidade por enquanto, então a gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver. Mas para quem é podcaster, é um aplicativo interessante de conhecer. É muito importante conhecer, por quê? Porque é um aplicativo que a gente usa só a voz para falar. E para quem está chegando agora, eu estou falando do Clubhouse. Quem não ouviu ainda falar sobre o Clubhouse, é uma nova mídia social
onde você acessa por celular, por enquanto só iPhone e só via voz, beleza? Só via voz. E é bem interessante, você reúne várias pessoas lá dentro o conteúdo é muito bom, sabe? As pessoas sempre extraem das pessoas uma boa reflexão. E uma outra coisa interessante, como é uma sala e o papo tá rolando assim de verdade mesmo, não fica gravado e ele rola assim ao vivo. Então a conversa acaba sendo muito direta, sem censura, natural. Você começa a conhecer as pessoas do jeito que elas são mesmo. É interessante isso. Então eu estou achando bacana. E por falar em bacana, hoje 1 da tarde, então reenfatizando, hoje 1 da tarde eu estou fazendo lá no Clubhouse uma transmissão para falar como começar um podcast da maneira correta. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir o microfone para várias pessoas falarem como que elas fariam para começar hoje de novo. Então eu vou falar o que eu faria e eu já convidei algumas pessoas para a sala e a gente vai falar o que a gente faria para começar de novo. Quais seriam as estratégias que a gente utilizaria, qual software, qual hospedagem, qual microfone. Então cada um vai dar a sua opinião. E qualquer um que estiver aqui, quem depois assistir esse vídeo aqui, que eu vou deixar no IGTV, e quiser entrar, aparece lá no Clubhouse, vem com a gente. Começa a me seguir, porque aí eu vou começar a criar salas lá, e a gente vai começar a criar esse movimento aí em torno dos podcasters, né? Só lembrando que por enquanto, infelizmente, só para quem tem iPhone e o sistema só funciona por convite. Você tem que ser convidado para conseguir entrar lá no Clubhouse, por enquanto. Mas assim, eu já dou uma dica para vocês. Entrem, mesmo que vocês não tenham convite, se você tem iPhone e não tem convite, mesmo assim, entre lá. Faça um cadastro. Eles vão te colocar numa fila. Só que aí o que acontece? Eles vão ver se tem algum conhecido lá seu. E aí eles avisam esse conhecido, se você entrou lá. E aí esse conhecido pode fazer com que você passe a fila, tá? Então comigo aconteceu isso, né? Eu entrei no Clubhouse, deu 5 minutos, um amigo que eu não tinha ideia que estava lá dentro, pegou e me autorizou, foi o Paulo Marte. Ele me autorizou a passar a fila e eu fui para dentro da sala. Então eu ganhei é tipo assim, você recebe um convite na hora. Beleza? Bom, pessoal, quem está entrando aí, comenta aí. Quem conhece aí o Clubhouse? Quem está no Clubhouse? Coloca aí. Eu sei que tem pouca gente, talvez. Olha, a Cássia falou bom dia. Tudo bem, Cássia? Bom dia para você também. Ó, Marcos. Ó, vamos ver. Eu estou dando uns alô para as pessoas aqui. Quem entrou, quem está no Clubhouse, quem sabe o que é Clubhouse, quem já viu, opiniões sobre o Clubhouse. Coloca aí no chat. Quero saber aí de quem está aí. Tô vendo que tem 5 pessoas aí. Quero saber a opinião de vocês. Conhece ou não conhece? Só coloca sim, não. Tudo bem, Verônica? Bem-vinda. Estou perguntando aqui quem conhece o Clubhouse. Então, quem conhece o Clubhouse, coloca aí. Tudo bem, Marcos? Beleza? E diz aí se conhece o Clubhouse. Uma outra coisa que eu quero comentar para vocês é o seguinte. Terça-feira eu vou fazer uma aula online no YouTube, que é uma masterclass, onde a gente vai fazer eu vou falar sobre os 7 passos para você lançar um podcast e sair definitivamente do anonimato. Ou seja, vai ser uma aula onde eu vou mostrar como é que você faz para lançar um podcast. Só que ela vai ser bem objetiva e condensada. Então vai ser mais ou menos 1h30 e você vai ter todos os passos para colocar o seu podcast no ar da maneira correta. Então quem quiser participar, é só entrar em escoladopodcast.com/masterclass.
beleza? Vamos lá. Ó, a Vânia não conhece, não conhece. Marcos Alexandre Gomes não conhece. Mas assim, gente, vocês não têm ideia como esse negócio, assim, pelo menos está bombando lá, assim. Essa sala que o Danilo Gentili entrou, foi o Pablo Marçal que criou a sala. E, nossa, tava com 3.000 pessoas, de repente subiu para 5, lotou a sala. E o papo tava muito bom. Eles estavam até falando sobre liberdade de expressão. O Danilo Gentili falou de todos os perrengues que ele passou ali, que ele chegou a ser processado por algumas pessoas aí da mídia. Então foi um papo bem interessante sobre essa questão de liberdade de expressão e inclusive mídias sociais, foi falado bastante. Então foi uma conversa bem legal. Muito bem. Se alguém, olha, uma outra coisa aqui, se alguém quiser bater um papo aqui comigo, eu estou à disposição. Saulo Álvares entrou. Dúvidas aí sobre podcast, também estamos à disposição. E lembrando que na terça-feira, como eu falei, 8 da noite, a gente tem uma aula sobre os 7 passos, onde eu vou mostrar detalhadamente como é que você faz para lançar um podcast. Mostrar as ferramentas e vamos distribuir no final da aula um tutorial não, um PDF que vai ter esse passo a passo simples aí para você lançar o seu podcast. Então, Vânia, eu sei que vai abrir depois para Android o Clubhouse, mas por enquanto, como eles estão fazendo, porque o Clubhouse ele ainda está numa fase meio beta, meio de teste. E, enfim, eles estão. E agora deu um boom grande, eles não estão dando conta da demanda que está vindo agora. Se eles abrirem para todo mundo, vai ser uma loucura. A empresa parece que tem só 6 funcionários, imagina. E eles estão tendo que contratar gente correndo. Então está complicado para o Clubhouse agora também. Ó, quem que aqui fez uma pergunta? Ó, como escolhe o nicho de um podcast? Bom, é o seguinte, eu acho que o nicho tem que ser um assunto que você gosta bastante. Eu defendo essa tese. Escolhe um assunto que você gosta bastante. Não necessariamente um assunto que você conheça muito a fundo, mas um assunto que você goste, que você esteja disposto a falar desse assunto por vários anos. Porque a gente não cria um podcast para ficar com ele no ar por um ano, por alguns meses, né? A gente cria para ser uma coisa que seja contínua, né? Então tem que ser o assunto que você gosta. Agora, se esse assunto que você gosta ele é muito genérico, tenta nichar ele um pouco mais. Então, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas aí criando podcast sobre política. Política, a pessoa gosta de política. Ah, vou criar um podcast de política. Mas, concorda, tem vários podcasts sobre política. E se você, por exemplo, a própria Globo tem podcast sobre política, a CBN tem podcast sobre política. Aí você vai estar concorrendo com um podcast muito grande. E quando a gente cria um podcast sobre política, você está querendo falar com o Brasil inteiro. Qualquer pessoa do Brasil que se interesse por política. É um público muito grande e é complicado para você conseguir competir com essas pessoas, com as grandes mídias, vamos dizer assim. Agora, eu vi outro dia uma pessoa que participou da jornada do podcast e ele criou um podcast sobre política, mas da cidade dele. E era uma cidade pequena, uma cidade menor. Imagine que a gente pegue aí, vamos supor aí que eu crio um podcast. Eu posso criar um podcast, eu moro em Curitiba. Eu posso criar um podcast sobre política da cidade de Curitiba, bem específico. Tem as mídias de Curitiba? Tem. Curitiba já é uma cidade um pouco maior. Mas imagine que eu pegue uma cidade um pouco menor ainda, né? Pega uma cidade pequena. Vamos supor aí que eu pego
Outro dia eu até comentei sobre isso, né? Eu conheço uma cidade no litoral de São Paulo chamado Peruíbe. Não sei quem conhece Peruíbe aí. É do litoral de São Paulo. E se eu fizesse um podcast sobre política em Peruíbe, eu estaria nichando pra caramba, mas eu teria a chance de ser a referência sobre assuntos de política em Peruíbe, por exemplo. Entendeu? Então, todo mundo em Peruíbe iria começar a me conhecer, mas eu teria que fazer um trabalho legal também. Tá bem por dentro de tudo que está rolando em Curitiba, tá conversando com todos os políticos da cidade, prefeito, e vendo as questões. Você pode ampliar um pouco para ver as questões dos problemas da cidade e tipo virar um relator dos problemas da cidade, com notícias semanais e informações aí. Então, você poderia conseguir com isso mobilizar muitas pessoas da cidade onde você mora para ouvir o seu podcast. Esse é um exemplo, tá? Um outro exemplo que eu daria é para quem, por exemplo, vai falar sobre alimentação. Se você quer falar sobre alimentação como um todo, é muito complicado. Porque é muito abrangente. Agora você pode falar sobre alimentação vegetariana, é mais nichado, mais específico. Fica mais fácil você identificar um público e como você está se diferenciando, você não é igual aos grandes que falam sobre geral, sobre alimentação. Você está falando específico. Então a pessoa que quer saber sobre alimentação vegetariana, mais especificamente, vai te procurar. Da mesma forma que uma pessoa que tenha interesse em assunto de política, mas da cidade dela, gostaria de ouvir um podcast da cidade dela, né, onde ela mora mesmo. Né? Então é nesse sentido. Eu penso assim, o nicho eu escolheria um assunto que eu gosto, 2, bem específico para eu conseguir me diferenciar dos grandes podcasts generalistas daquele assunto. Aí eu entraria no meu assunto específico, tá? Aí depois, quando você começa a criar uma audiência legal, você pode começar a ampliar um pouco, né, esse seu podcast. Então, dali a pouco, por exemplo, eu dei o exemplo do podcast de política em Peruíbe. Eu poderia falar sobre a Baixada Santista, por exemplo, que já é uma região enorme, né, do estado de São Paulo, né? Então poderia começar a ampliar, pegar Peruíbe, Itanhaém, por exemplo, enfim. Então você começa a ampliar um pouco mais e aos poucos você vai crescendo, né? Deixa eu ver, tinha mais pergunta aqui. Quando vai ser mesmo a aula, Edor? Amanhã, Alexandre, é amanhã, 8 da noite, no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, tá bom? Hoje acho que ela vai estar mais divulgada lá, mas qualquer coisa você digita assim, escoladopodcast.com/masterclass. Aí você cai lá na página de inscrição e pode assistir a aula com a gente. Deixa eu ver aqui, Flávia entrou, Eliezer também tá aí, maravilha. Ó, a Flávia vai fazer para aula de ciências. Então, a gente tem uma aluna que está fazendo agora podcast sobre geografia. E geografia tem tantos ramos, por exemplo, e a ciência também tem tantos ramos. Né? A gente fala de ciências, é muita coisa. Tem a física, tem a biologia, tem a química, enfim. Está tudo ali envolto nas ciências. E qual dessas ciências que a gente vai falar? Tem muito assunto que dá para ser desenvolvido. Mas é interessante começar com um assunto específico para você primeiro nichar, ter uma linha de assunto, talvez começar com coisas mais básicas e depois ir elevando. Pensar no público-alvo. Por que o público-alvo? Porque você pode querer falar ciências para pessoal que está no ensino médio, ou talvez ciência para quem está no fundamental, ou para o médio. Ou você quer falar ciências para professores, para o meio acadêmico. Então tem que pensar o que vai fazer, né?
Talvez focar no ensino fundamental, por exemplo, e depois passar para o ensino médio, enfim, não sei. Dentro dessa área tem que pensar num nicho para ter uma diferenciação. E um nicho que chame a atenção para esse público, né? Olá, a Tina chegou aí. Tudo bem, Tina? Beleza. Estamos aí. Ah, Tina, hoje eu estava comentando que vai ter uma sala no Clubhouse. Eu vou fazer, não sei, Tina, se você estiver aí, então só comenta se você conhece o Clubhouse e a gente vai fazer uma vamos fazer uma brincadeira lá no Clubhouse. Eu sei que por enquanto é só quem tem iPhone, tá? Então, mas eu tô agitando o negócio lá e tô conhecendo. Ó, Cris Moura entrou, Cibele. Ó, ensinar a trabalhar com as crianças do fundamental. Legal, é um bom nicho, porque aí você tá mais específico, você ensina pessoas que vão trabalhar com assunto ciência para crianças do fundamental. Então, esse é específico. E aí você já imagina quantos educadores existem no Brasil que estão ensinando ciência para crianças no fundamental. Esse é um público que você tem. Esse é o seu público, né? Então, pensa nessa pessoa, como ela é, o que ela quer, quais são as dificuldades que ela tem, quais são os desejos que ela tem e começa a produzir conteúdo direcionado para essa linha, resolvendo os problemas que essa pessoa tem e os desejos que ela possua, né? O educador do ensino fundamental de ciências, beleza? E aí você começa a ir atrás dessas pessoas, tem que comunicar, tem que deixar o pessoal da escola saber o que você está fazendo, a Secretaria de Educação, sei lá, tem que dar um jeito de divulgar para esse povo todo. Entendeu? Como é um assunto específico, você consegue dominar esse nicho, porque provavelmente não tem pessoas falando tão especificamente assim por enquanto, tá? O Marcos Alexandre Gomes pergunta: Éder, eu já criei o meu podcast com a ajuda de vocês, maravilha, mas se agora eu quiser mudar o nome dele, eu perco o link com os publicadores? Não, você não perde o link não. Você pode mudar o nome dele. As plataformas permitem lá que você mude o nome. O link, o problema é que o feed do RSS já está criado. Esse é um problema. Porque o feed não vai mudar o endereço do feed. E às vezes o feed tem o nome do seu podcast. Por exemplo, no Anchor, o feed é um monte de letras sem sentido nenhum. Então, no Anchor, tanto faz. Você pode mudar o nome a hora que você quiser do seu podcast. Eu, por exemplo, tenho um podcast no Podbean. E ele é o Vida nos Trilhos. E o feed, ele tem lá a Vida nos Trilhos. Então, se eu mudar o nome do meu podcast, eu não posso mudar mais o meu feed, porque o feed já está divulgado. Eu teria que criar um novo feed. Aí talvez seria melhor começar um outro podcast, né? Encerrar um podcast e começar outro. Talvez seja melhor. Tem que estudar um pouco a estratégia e pensar um pouco. Depende de quantos ouvintes você tem, depende de quanto tempo você já está fazendo, né? Por isso que o nome de um podcast é uma coisa tão importante para a gente pensar. Se você está no começo, não fique preocupado em mudar um nome tão rápido. Ó, então, você está no Anchor, o feed é um nome todo maluco lá, é um código lá, então não faz muita diferença. Ninguém fica olhando para o feed, para falar a verdade. O feed é uma coisa que é transparente. Então tenta lá, muda o nome dele e segue o jogo, tá bom? Vamos lá, pessoal entrando aqui, ó. Eu vi que a Cássia falou que conheço de ouvir falar, mas tem um Android. É isso aí, o Clubhouse. Mas está fazendo um barulho lá no Clubhouse, vocês não imaginem como está crescendo ali. A Tina, não sei, você tem, é iPhone? Ô, Tina, o seu? Não sei, você falou, mas aí tem smartphone. Não, é no smartphone, mas se for um iPhone você consegue entrar lá. Se você conseguir entrar lá, aparece lá. Hoje a gente está 1 da tarde
Quem vai estar lá vai estar a Paula Calbianco, o Rony, estou convidando outras pessoas, vamos ver se o pessoal vem. Quero começar a agitar isso aí. A gente tem que, nós podcasters temos que estar lá dentro para dar um agito na nossa área aí. Tá certo? Então vamos lá. Mônica, sim, você pode ter 2 podcasts no Podbean, mas você tem que ter uma conta para cada podcast. Então lá no Podbean você vai ter que fazer uma conta para o primeiro podcast e uma outra conta para o segundo, tá? Não vai ter jeito. Ah, Tina, tô vendo aqui, você tem Android. Pois é, vai ter que esperar um pouco. Infelizmente, o pessoal tem brincado, né? Tem que ter roupa pra festa pra ir lá, então tem que ser de iPhone. O pessoal brinca, não tenho roupa pra ir. É complicado, mas assim, mas eu acho que em breve essa empresa aí já vai ter investimento por trás, está vindo, vai crescer assim, você vai ver, acho que nos próximos, eu não sei, né, mas eu acho que nos próximos 3 meses a gente deve ouvir novidade aí, sobre isso aí. Então voltando da Mônica ali, olha, você pode ter, mas você vai ter que ter duas contas, você vai ter que pagar 2 mensalidades, uma para um, outra para o outro lá. Queria muito ver as aulas desde o início. Estão no YouTube? Então, as aulas estão no YouTube, mas as aulas do YouTube elas ficam no ar. Tem muito conteúdo no YouTube. Vai lá e dá uma olhada. Muito conteúdo, muita coisa disponibilizada. E a gente tem o nosso podcast no YouTube também. E já são mais de 30 aulas. Então, dá uma olhada em todo esse conteúdo. Tem muita coisa para quem está começando. O e-book no nosso site, baixa o e-book. Agora, tem as lives que a gente faz de quinta-feira, elas ficam uma semana no ar e depois elas vão lá para a Academia do Podcast, que é a nossa comunidade avançada de podcasters. E a academia, no momento, está fechada, ela não está aberta, tá? No momento está fechada. Mas, se você está procurando depois porque a academia é uma comunidade. A gente tem um curso dentro da academia, mas também é uma comunidade de podcasters, onde tem mentoria semanal, tem uma área fechada lá no Facebook, onde nós conversamos todos, e você tem acesso a todas as lives. E o conteúdo vai crescendo a cada semana. Mas nós também temos o treinamento Podcast do Zero, que é o PDZ. Então esse treinamento você consegue ver como ele é em www.escoladopodcast.com/PDZ. A gente chama ele carinhosamente de PDZ. É P de podcast, D de dado e Z de zero, né? Óbvio. Então o Podcast do Zero. E nesse aí você vai ter acesso a todas as jornadas do podcast que a gente já fez. Então as aulas da jornada estão todas lá. Então são 4 jornadas do podcast. Olha, cada jornada do podcast deve ter no mínimo 8 horas de conteúdo. Então tem umas 32 horas lá de conteúdo só da jornada, mais umas 20 horas do curso que tem lá dentro para você colocar o seu podcast no ar. Beleza? E você tem suporte no PDZ comigo ou com o Jefferson por e-mail e dentro da área do curso lá no Nutror, beleza? A única coisa que o Podcast do Zero não tem são as mentorias e o acesso às outras aulas, porque é um curso mais objetivo para lançar o podcast, tá? Mas de vez em quando a gente libera lá para o pessoal do PDZ assistir uma mentoria com a gente, né? Ouvi dizer que o Twitter e o Facebook já estão projetando bases similares ao Clubhouse. Com certeza, Saulo. Com certeza. Isso é uma briga de gigantes, né? Eles vão começar a fazer isso aí com certeza. Principalmente acho que o Twitter, né? Que tem bem a ver tem mais a ver com o Clubhouse do que o Facebook. Né, o Instagram, então a briga é grande. Olha lá, o Iaco acordou. Seria a consolidação do consumo de conteúdo em áudio? Penso que seria excelente. Com certeza, Saulo.
Eu acho que o conteúdo em áudio ele tem um poder tão grande, porque é uma coisa legal, porque, por exemplo, aqui eu tenho que estar sentadinho olhando para vocês aqui, né? Mas o Clubhouse, não, você fica com o seu celular, você pode ir pro banheiro, pra sala, pro quarto, você pode estar fazendo outra coisa e ouvindo as conversas, entendeu? Então, é uma coisa, você está numa sala meio de olho numa conversa e de repente você entra lá e fala alguma coisa, depois sai, né? Quer dizer, não que você saia e entra da sala, mas você participa ou fica mais ouvindo, né? Então é um conteúdo é, áudio realmente é uma coisa muito poderosa, né? É uma coisa muito poderosa. A gente não precisa necessariamente do vídeo para estar conversando. E quando a gente fala por áudio, a gente percebe pela voz da pessoa, pelo jeito que ela fala, como ela está se sentindo. A gente percebe essas coisas. É um poder muito grande. Então eu vejo com ótimos olhos a entrada do Clubhouse no mercado e essa consolidação do consumo em áudio. Ele vai ficar cada vez mais disponível. E daqui a pouco a gente vai estar podendo fazer assim, como é que se diz, assim, falar no Clubhouse, acho que via Alexa e via esses dispositivos, né? Você vai ver, vamos estar podendo fazer alguma coisa nesse sentido. Fiz minha inscrição recentemente no PDZ, estou aprendendo muito. Saulo Álvares, obrigado, olha, muito obrigado, legal, legal. E olha, ainda vai ter novidade dentro do PDZ, hein? A gente vai pôr novidade lá dentro. Vamos lá, a Grace Gonçalves entrou. Por favor, acha que a plataforma Anchor é boa para começar? Eu acho ótima o Anchor para começar. Manda bala, não tem problema nenhum. Assim, a única coisa que tem que ficar bem em mente quando a gente começa com o Anchor é que o Anchor é de graça. Então, como toda plataforma que é gratuita, quando você começa a usar, você tem que acertar aqueles termos, né? Sabe aqueles termos lá? Olha, tem os termos aqui. E normalmente a gente nunca lê esses termos. Mas eu já dei uma olhada nesses termos, já li os termos, e eles, assim, a real é que eles podem fazer o que eles quiserem com o seu podcast. Resumindo, podem fazer o que quiser. Então, se um dia você está lá e eles quiserem tirar do ar, eles podem. Se um dia eles quiserem colocar propaganda, eles podem. Então, assim, existe por lá. Eles dizem que não é assim, o conteúdo é seu, não vamos fazer isso, tal. Mas sempre tem cláusulas que dão brecha para isso, para eles ou tirarem do ar, ou fazer alguma coisa, ou propaganda no meio do seu podcast sem você querer. É como, por exemplo, o YouTube. YouTube, você cria um canal, você não paga nada para criar um canal. Mas se eles não gostarem de algum conteúdo que você põe lá, eles podem bloquear esse conteúdo. Claro, você tem que seguir as regras deles, né? Pode aparecer propaganda no meio dos seus vídeos lá e você não vai poder reclamar. Enfim, tem todas essas questões. Mas não está acontecendo nada disso, tá? Não está tendo propaganda, eles não estão baixando podcast. Aliás, já baixaram uns ou outros aí, sim, por causa de direitos autorais. Mas isso é uma questão um pouco diferente. Mas eu conheço muita gente fazendo no Anchor. Então pode começar no Anchor. E se um dia você começar a perceber que o Anchor vai dar ruim, que eles estão começando a ficar chato, você pode mudar do Anchor quando você quiser. E o processo de mudança de plataforma é muito simples, não é complexo. Tá? É claro, tem que seguir um método, um passo a passo para fazer a mudança de plataforma. Mas ele não é complexo. Tá? Você consegue mudar o seu podcast assim, em uma hora mudou de um lugar para o outro, transferiu todo o conteúdo e não importa quantos episódios você tenha. Você pode ter 300 episódios, você consegue migrar tudo de um lado para o outro. Tá? Então não tem problema, tá bom? Olha, a Fátima chegou aí, tudo bem, Fátima? Legal. Bom, ó pessoal, então é isso aí. Hoje os recados que eu tinha para dar eram esses dois aí. Hoje tem reunião no Clubhouse, à 1h da tarde. Então quem tem iPhone e tiver interessado, 1h da tarde eu vou estar no Clubhouse. Criei uma sala e vou conversar com algumas pessoas. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser a minha primeira sala. E na terça-feira tem a Masterclass com os 7 passos para você criar um podcast. Beleza? Então, 7 passos para você criar um podcast.
É como se fosse uma jornada do podcast condensada em 1h30, que a gente vai estar fazendo na terça-feira às 8 da noite no nosso canal do YouTube, beleza? Então é isso aí. Plataforma além do Anchor. Eu indico o Spreaker. Eu vou colocar aqui para você, ó. Vamos pôr aqui, ó. Vou pôr até um link aqui. Ó, www.escoladopodcast.com/. Deixa eu ver se eu pus certinho aqui. escoladopodcast.com/Spreaker. Ó, eu pus um link aí. É esse link aí. Dá uma olhada nesse link. Então, hoje, Fátima, é lá no Clubhouse. Não sei se você já ouviu falar do Clubhouse. Clubhouse é uma nova mídia social que por enquanto só está disponível em iPhone e é uma mídia social só de áudio. É só de áudio. Cria-se uma sala e nessa sala as pessoas ficam falando por voz. Você fica escutando as pessoas, é um bate-papo por áudio. Então é uma coisa que está bombando na internet aí, o Clubhouse, mas por enquanto só está disponível para iPhone, infelizmente. Mas se você tiver um iPhone, entra lá no aplicativo, faça o seu cadastro, que alguém de repente vai ver que você entrou lá e está na lista de espera e vai te mandar um convite, tá bom? Então, é isso aí. Infelizmente você não tem iPhone, né? Exatamente. Mas logo, logo o pessoal tá chegando aí pro Android, tá, pessoal? Logo, logo chega. Não vamos ficar desesperados. Mas é isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Tudo tranquilo? Beleza? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Esses 2 recados já foram dados. Eu respondi algumas perguntas aí. Clubhouse hoje à 1 da tarde. E amanhã, Masterclass da Escola do Podcast, os 7 passos para você lançar o seu podcast, às 8 da noite. Para inscrever, escoladopodcast.com/masterclass. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Brigadão.